Jó, capítulo 19. Jó respondeu: Até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de 10 vezes e não têm vergonha de me detonar. Se eu saí dos trilhos, fiz algo de errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus? Ele está por trás de tudo. Foi Ele que me jogou nesta confusão. Olhem para mim. Grito desesperado: socorro! E sou ignorado. Ninguém se importa. Deus interditou o meu caminho. Estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes. Estou preso no escuro. Ele destruiu minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços. Estou arruinado e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo. E jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar. Cerca-me por todos os lados. Não há como escapar. Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam. Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil, fazendo de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora, até mesmo quando peço um favor. Minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso. Minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês vão fazer o mesmo. Já não me tiraram até o couro? Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá a vida, e no final, é Ele quem me fará justiça. E eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Verei Deus com meus próprios olhos. Como anseio por esse dia. Se vocês estão pensando como podemos arrasá-lo, pois a culpa dessa aflição é toda dele, esqueçam. Comecem a se preocupar com vocês mesmos. Preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. Jó, capítulo 20. Zofar de Naamate tomou a palavra outra vez. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você me irritou. Chegou a me dar nó no estômago. Como ousa insultar a minha inteligência desse jeito? Por isso contesto. Você não conhece nem mesmo o básico. Não sabe que as coisas são assim desde o início, desde que a humanidade existe no mundo. A alegria do ímpio tem vida curta. A felicidade dele é momentânea. Pode ser que o orgulho do ímpio chegue aos céus e sua arrogância seja tanta que toque as nuvens, mas no fim ele acaba sentado num monte de esterco. Quem o conheceu olha e diz: onde ele foi parar? É tão passageiro quanto um sonho do qual não se lembra. Desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é como um João ninguém. Passa despercebido, não importa aonde vá. Seus filhos vão mendigar na rua para restituir a todos de quem tirou vantagem. Em pleno vigor da vida, ainda que jovem, morrerá.
Ele saboreia o mal como uma iguaria, degusta a maldade sem pressa, deixa na boca para saborear mais. E como aprecia o mal! Mas depois, o estômago revira, causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tem de vomitar, e Deus o faz colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu. Nenhum banquete, nem festa, nenhum bom vinho. Tem de devolver tudo que ganhou sem nem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não lhe pertence. Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem, e sua ganância não dá folga. Ele ajunta muita coisa, mas não consegue se agarrar a nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido com um bom prato de miséria. Quando a barriga está cheia, Deus dá uma amostra de sua ira, depois despeja todo o seu furor sobre ele. Se foge de um desastre e vai de encontro a outro, ele é atirado de um lado para outro, espancado até a morte. O horror assombra sua casa, e tudo o que tem escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem onde cair morto, não possui mais um tostão furado. Deus arrancará suas roupas sujas de maldade e as pendurará à vista de todos. Sua vida é arrasada como por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. Aí está. Esse é o plano de Deus para o ímpio. Isso é o que o aguarda. Jó, capítulo 21. Jó replicou: Agora ouça-me e deixe-me falar. Pelo menos façam um favor de me ouvir. Aguentem um pouco. Depois podem zombar à vontade de mim. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então, eu não deveria estar perturbado? Deem uma boa olhada em mim e pasmem. Não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer. Porque os ímpios se dão bem, vivem tanto e são tão ricos. Eles podem ver os filhos bem-sucedidos, desfrutam a alegria de estar com os netos. O lar deles está em paz. E eles não sentem medo. Nunca experimentaram a vara da disciplina de Deus. O seu gado berra com vigor. Multiplicam-se a todo vapor. Eles deixam os filhos brincarem do lado de fora. As crianças pulam e correm soltas, felizes da vida. Tocam música com violinos e flautas. Festejam, cantam e dançam sem parar. Desfrutam uma vida boa e longa e morrem sem dor durante o sono. Dizem a Deus: deixa-nos em paz. Não queremos saber dos teus planos. Quem é o Todo-Poderoso e por que devo obedecer a Ele? O que ganhamos com Ele? Mas cometem um grande erro. Eles acham que são deuses. E como sei disso, passo bem longe dessa gente. Quantos ímpios fracassados conhecem? Ou quantos foram detonados pela desgraça, ou ainda foram pegos de jeito na esquina? Quantas vezes são varridos como simples palhas? Não muitas. Vocês podem dizer: Deus está guardando o castigo para os filhos deles. Então pergunto: por que não agora, para que saibam o que fizeram? Eles precisam aprender a lição e sentir na pele todo o peso da ira de Deus, pois nem devem ligar para a família uma vez que tiver terminado sua vida. Mas quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Ele lida com assuntos além do que podemos compreender. Alguns morrem na flor da idade,
quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Mas ambos são postos lado a lado na morte. Não é possível distinguir um do outro. Não me iludo. Sei do que vocês são capazes, dos planos que maquinam para me derrubar. Ingenuamente, dizem que os castelos dos maus desabarão, que as conquistas dos ímpios entrarão em colapso. Já perguntaram aos viajantes o que acham disso? Não ouviram deles histórias de gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma por suas maldades? Ninguém os confrontou com seus crimes? Nunca arcaram com as consequências de seu pecado? Em vez disso, tiveram funerais de luxo, com tudo a que tinham direito. São colocados cuidadosamente em sepulturas caras, acompanhados de uma multidão a lhes cortejar com mentiras. Ainda esperam que eu seja consolado por suas palavras? O consolo de vocês é uma grande farsa. Jó, capítulo 22. Outra vez, Elifaz, o temanita, tomou a palavra. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus, ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que sendo justo faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo que tivesse uma vida perfeita, acha que ele o aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não. É porque você é um poço de maldade e os seus pecados não têm fim. Quando as pessoas vieram pedir socorro, você as explorou, tirando-lhes até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era poderoso e honrado por todos, nadava em dinheiro. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta e sem dó nem piedade maltratou os órfãos. Por isso está cercado de perigo, paralisado pelo medo. De repente, a mesa virou. Como você se sente vivendo em completa escuridão, ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo. Dê uma olhada nas estrelas. Ainda assim, você ousa dizer o que sabe Deus? A essa distância e na escuridão, como pode julgar? Ele passeia pelos céus, cercado em nuvens, mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles? Morreram cedo, antes da hora. Uma enchente repentina os varreu da terra. Eles diziam para Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E na verdade, foi Deus quem lhes deu tudo. Como sei disso, passo bem longe dessa gente. Os honestos veem os desonestos arruinados e fazem festa. Aliviados comemoram. Finalmente, nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinham evaporou e seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que Ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dele no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, Ele reconstruirá sua vida. Limpe sua casa de todo o mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então, o Todo-Poderoso será seu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus, o Poderoso, e olhará para Ele com alegria e sem medo. Quando você orar, Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que quer, e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz.
Aos que estiverem na pior, você dirá: animem-se, tenham coragem, e Deus os salvará. Até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida. Jó, capítulo 23. Jó respondeu: Não vou desistir. Vou em frente, pois minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim. Não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Apresentaria meu caso diante dele. Exporia todos os meus argumentos. Pela resposta, saberia exatamente o que pensa, o que se passa na cabeça dele. Acha que ele me mandaria embora? Ou me acusaria? Não. Ele me daria ouvidos. Veria um homem correto diante dele, e meu juiz me absolveria de uma vez por todas das acusações. Mas vou para o leste, à procura dele, e não o encontro. Vou para o oeste, mas nenhum sinal dele. Vou para o norte, e nem rastros dele eu vejo. Vou para o sul, também não acho nenhuma pista. Mas ele sabe de tudo, onde estou e o que faço. Ele pode me investigar e passo no teste com louvor. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Jamais me desviei do caminho. Cumpri todos os mandamentos dele e não somente obedeci, eu os colecionei com carinho. Mas ele é único e soberano. Quem pode argumentar com ele? Ele faz o que quer e quando quer. Ele levará a cabo o que decidiu sobre mim e o que mais decidir fazer. Surpreende que eu tenha medo de me encontrar com ele? Quando penso nisso, fico apavorado outra vez. Deus faz meu coração ficar apreensivo. O Todo-Poderoso me faz tremer. Estou em completa escuridão. Não enxergo um palmo diante do nariz. Jó, capítulo 24. Mas por que o Todo-Poderoso mantém segredo do dia do juízo? Ele bem poderia abrir o jogo para os que o conhecem. Há pessoas que vivem de matar, de roubar, mentir e trapacear. Exploram o pobre e tiram proveito do humilde. Empurram os desamparados para o fundo do poço. Ameaçam a vida dos mais fracos. Os pobres, como animais de rua, reviram os lixos em busca de comida. Eles se alimentam dos restos dos ricos e sobrevivem de esmolas. Sem casa, passam as noites na rua a tremer de frio. Não podem contar com nenhum abrigo. Ficam à mercê da situação. Chuva e vento forte. Amontoam-se e abrigam-se onde dá. Filhos que mamam são tirados de sua mãe. Filhos de pobres são roubados e vendidos. Vestem-se de remendos e farrapos. Mesmo que trabalhem duro, passam fome. Não importa quanto trabalhem, o salário nunca é o suficiente. Pessoas gemem de dor e morrem em todo canto. Os miseráveis gritam por socorro e Deus não faz nada, como se tudo estivesse bem. Há também os que evitam a luz a todo custo, que desprezam o bom caminho. Quando o sol se põe, o assassino se levanta e vai matar o pobre e roubar o indefeso. O adúltero mal pode esperar o cair da noite, pois pensa: ninguém pode me ver agora. O ladrão trabalha na escuridão, mas quando chega o dia, tranca-se dentro de casa porque não quer nada com a luz. A escuridão profunda é manhã para essa gente, pois são parceiros dos terrores das trevas. Eles são facilmente levados pelas águas. Tudo que tem é amaldiçoado. Tão certo como o sol quente derrete a neve, os pecadores desaparecerão no sepulcro. A própria mãe se esqueceu deles. Só servem de alimento para os vermes.
Nada que é mal permanece. Inescrupulosos, eles se aproveitam dos mais necessitados. Por mais que pareçam muito bem de vida, eles não têm nada. Toda essa segurança é uma farsa. Deus está de olho neles. Podem até ter seus 15 minutos de fama, mas depois tudo acaba. Como o jornal de ontem, serão usados para enrolar os restos de comida. Fiquem à vontade. Podem provar que é tudo mentira. Tentem, mas não conseguirão. Jó, capítulo 25. Bildade de Suá atacou Jó outra vez. Deus é soberano, Ele é temível. Tudo funciona de acordo com Ele. Pode alguém contar seus exércitos de anjos? Existe algum lugar onde sua luz não brilhe? Como pode o mero mortal pensar que é capaz de enfrentá-lo? Como um pobre mortal pode alegar inocência? Ora, nem mesmo a lua nem as estrelas são perfeitas aos olhos de Deus, quanto mais pobres mortais que não passam de vermes. Jó, capítulo 26. Jó respondeu: Que bela ajuda vocês deram a um homem desamparado. Chegaram para o resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. Mas onde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Os mortos estão sofrendo, e grande angústia atinge os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus, e a terra da destruição está exposta. Ele estende os céus sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Ele acumula água nas nuvens densas, que não se rompem com o peso. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo suas nuvens sobre ela. Ele delineia o horizonte sobre o oceano, que serve de limite entre a luz e as trevas. O estrondo do trovão ressoa nos céus. Ouçam! É a voz de Deus. Com seu poder, silencia as tempestades no mar. Com sua sabedoria, subjuga os monstros marinhos. Com um sopro, limpa os céus. Com um dedo, esmaga a serpente marinha. E isso é só o começo, um mero vislumbre do seu poder. Imaginem o que seria de nós se ele realmente erguesse a voz. Jó, capítulo 27. Jó esperou que Zofar acabasse de falar e retomou sua defesa. O Deus Santo me negou justiça. O Todo-Poderoso arruinou minha vida. Mas enquanto eu respirar, e enquanto Deus me der vida, recuso-me a dizer uma palavra que não seja verdade. Recuso-me a falar qualquer maldade. De jeito nenhum concordarei com suas acusações. Defenderei minha inocência até a morte. Agarro-me à minha integridade firmemente e acreditem, não vou me arrepender. Que meu inimigo tenha o mesmo fim do ímpio e meu adversário seja declarado culpado. Essa gente sem Deus tem alguma esperança quando Deus põe um ponto final em sua vida? Será que Deus ouvirá seu grito de socorro quando estiver em apuros? Essa gente nem liga para o Todo-Poderoso. Perguntem se já oraram alguma vez. Claro que não. Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus. Não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. A evidência está diante de vocês. Já viram por vocês mesmos. Então, por que continuam falando besteira? Vou citar as próprias palavras de vocês. É assim que Deus trata o ímpio. Isso é o que devem esperar do Todo-Poderoso. Seus filhos terão morte violenta. Nunca terão pão o suficiente para pôr na mesa. Eles serão eliminados pela praga, mas nenhuma de suas viúvas derramará uma lágrima.
Mesmo que acumulem muita riqueza e tenham muitas roupas finas, os honestos usarão essas roupas e os inocentes dividirão entre si tal riqueza. Eles constroem casas luxuosas, mas não resistirão a um simples inverno. Eles vão se deitar ricos, mas acordarão pobres. O pavor virá sobre eles como a enchente. Um tornado os carregará no meio da noite, um vendaval os arrastará e já era. Vão sumir sem deixar rastro nem pegada. As catástrofes os perseguem. Correm para lá e para cá, mas não conseguem se esconder. São surrados e expulsos de seu lugar. Jó, capítulo 28. Sabemos que há minas de prata, e como o ouro é refinado. Sabemos que o ferro é extraído da terra e o cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério, escava no escuro sufocante. Bem longe da agitação e das pessoas, abrem um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras, e entre rochas pepitas de ouro. Nem o explorador conhece o caminho, e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá, e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Mas onde encontrarão a sabedoria? Onde se esconde o entendimento? Os mortais não têm nenhuma pista, não têm a menor ideia de onde procurar. O abismo diz: não está aqui. As profundezas do mar repetem: nunca ouvimos falar dela. Não pode ser comprada nem com o mais fino ouro. Nenhuma quantidade de prata será suficiente. Nem o famoso ouro de Ofir pode comprá-la, nem mesmo diamantes e safiras. Nem ouro, nem esmeraldas são comparáveis a ela. Joias extravagantes não conseguem ofuscá-la. Colares de pérolas e rubis não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. Extraiam todo o ouro e diamante africano, mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está tão bem escondida que não importa quão profundo cavem, não poderá ser encontrada. Se perguntarem aos mortos, dirão: só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Sabe exatamente onde pode ser encontrada. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra. Ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribuiu a força dos ventos e estabeleceu a medida das águas. Estabeleceu leis para chuva, trovões e relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de que tudo estava estabelecido. Então, dirigindo-se aos homens, disse: aqui está. O temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é ter entendimento. Jó, capítulo 29. Jó continuou: Ah, que saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Ele sempre ia à frente com uma lâmpada, e eu andava na escuridão guiado por sua luz. Ah, que saudade dos anos dourados, quando a amizade de Deus agraciava meu lar.
quando o poderoso ainda estava do meu lado e meus filhos todos em volta de mim, quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Quando eu ia ao centro da cidade e me sentava com meus amigos na praça, jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação ia à minha frente. Era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. Eu era conhecido por ser honesto e justo. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado, um pai para o necessitado e um defensor do estrangeiro injustiçado. Já agarrei ladrões pelo pescoço e os fiz devolver o que haviam roubado. Eu pensava, morrerei em paz na minha casa, agradecido por uma vida longa e bem vivida, pois sou muito bem-sucedido e respeitado, e a honra se renova a cada dia. Minha alma será cheia de glória e meu corpo saudável até o meu último dia. Todos ouviam quando eu falava, esperavam ansiosos cada palavra minha. Depois, ficavam quietos e pensativos, para que em sua vida elas fizessem sentido. Recebiam meus conselhos e absorviam tudo, como o solo bebe a chuva da primavera. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. O rosto deles brilhava, os problemas sumiam. Eu era o líder deles, que lhes dava ânimo. Em tudo era um exemplo para todos. Para onde eu conduzisse, eles me seguiam. Jó, capítulo 30. Mas isso acabou. Hoje sou alvo de piadas de jovens mal-educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles. Considerava-os piores que cães que cuidam do rebanho. De que me serviriam eles? Já estavam velhos e sem força, esgotados de tanta necessidade e fome. Perambulavam de rua em rua, revirando lixo e comiam o que encontravam pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes. Ninguém os suportava. Eram expulsos de sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos, como andavam por aí como loucos varridos. Um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora, os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Eles me odeiam e me ofendem. Ousam cuspir no meu rosto. Essa gentalha. Agora que Deus detonou a minha vida, caí matando em cima de mim. Ninguém os segura. Eles me atacam brutalmente de todos os lados, me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caído. Eles me destroem pelo meu caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro. Eles deitam e rolam sobre mim, aproveitam minha fraqueza para me arruinar de vez. O pavor me assalta, minha dignidade é arrastada no chão e a esperança de socorro virou fumaça. Minha vida se esvai, estou condenado ao sofrimento. A noite consome meus ossos. A dor nunca para. Deus me pega pela gola e me lança, e fico rolando de dor na cama. Do mesmo modo, lançou-me na lama. Estou só o pó, só um monte de cinza. Peço socorro a ti,
e não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas com tua mão pesada. Tu me jogaste no meio da tempestade, e com ela se foi o sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito, pois é assim que determinaste para todos. O que fiz para merecer isto? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava junto quando via alguém passar necessidades. Não me entristecia por causa dos pobres. Mas como isso se voltou contra mim? Eu esperava o bem e veio o mal. Eu buscava a luz, mas veio a escuridão. A inquietação me tomou por dentro, e cada dia deparo com mais sofrimento. Caminho por lugares sombrios. O sol se foi. Levanto-me no meio do povo e peço ajuda. Grito como uiva o chacal, e meu gemido parece o de uma coruja. Estou cheio de feridas, e a pele escurece. Meu corpo queima de febre. Meus instrumentos só tocam tristes canções, e minha flauta só imita o choro. Jó, capítulo 31. Fiz um pacto comigo mesmo, nunca olhar com cobiça para uma mulher. Então, o que eu posso esperar de Deus? O que mereço da parte do Todo-Poderoso que está no céu? A calamidade não está reservada para os ímpios? O desastre não deveria atingir os que agem errado? Deus não olha como eu vivo? Ele não toma nota de cada passo que eu dou? Alguma vez andei de mãos dadas com a falsidade? Ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em balança justa, saberá que não tenho culpa alguma. Se me desviei do bom caminho, se desejei coisas que não devia, se me envolvi com um pecado, então que os outros desfrutem todo o meu trabalho. Podem dar tudo o que é meu a alguém que o mereça. Se eu fui seduzido por uma mulher e planejei em minha mente algo com ela, que minha mulher seja livre para ir embora e se tornar mulher de outro homem, pois seria inaceitável o fim da picada. Eu mereceria a pior punição que existe. O adultério é um fogo que queima até os alicerces, que a tudo destrói e tudo consome. Já fui injusto com meus empregados quando trouxeram suas queixas para mim. Então, o que devo fazer quando Deus me confrontar? E quando Deus me chamar e pedir contas? O mesmo Deus que me criou não os criou também? Não somos todos iguais perante Deus? Alguma vez ignorei as necessidades do pobre ou virei as costas para o indigente? Quando foi que preferi atender aos meus próprios desejos enquanto eles precisavam de ajuda? Minha casa não estava sempre aberta para eles? Não eram sempre bem-vindos à minha mesa? Já deixei uma família tremendo ao relento quando não tinham nada para proteger do frio. Os pobres não choravam de gratidão ao me encontrar, sabendo que trazia agasalhos para eles? Se eu alguma vez usei meu poder e minha influência para tirar vantagem de qualquer que seja, então que quebrem meus braços, cortem todos os meus dedos. O temor de Deus me guardou de todas essas coisas, pois não podia fazer nada disso diante de seu esplendor. Alguma vez fiquei obcecado por ganhar dinheiro ou baseei minha felicidade em riquezas? Já me vangloriei da minha fortuna ou me exibi por estar bem de vida? Alguma vez me encantei com o sol ou pela beleza da lua a ponto de venerá-los ou adorá-los em segredo?
Se eu tivesse feito isso, mereceria a pior das punições, pois teria traído o meu Deus. Alguma vez me alegrei com a ruína do meu inimigo? Ou festejei quando estava em maus lençóis? Não. Nunca disse uma palavra ofensiva contra eles. Nunca os amaldiçoei, nem no meu íntimo. Os que trabalhavam para mim diziam: ele nos alimenta bem, podemos comer à vontade. E nenhum estrangeiro teve de passar a noite na rua. Minha casa sempre estava de portas abertas aos viajantes. Alguma vez escondi meu pecado como os outros, ou encobri a minha culpa por ter receio do que as pessoas iam dizer, ou me recusei a reconhecer meus erros por temer o falatório dos vizinhos? Nunca. Vocês sabem muito bem que não. Ah, se alguém me ouvisse. Apresentei minha defesa. Que o Todo-Poderoso responda. Que os meus inimigos façam acusação por escrito. Todos são convidados a ler minha defesa. Vou escrevê-la num cartaz e carregá-lo pela cidade. Estou preparado para prestar contas de tudo que fiz a toda e qualquer pessoa que me pedir. Se o próprio solo que cultivei me acusar de roubo, os sulcos chorarem por causa de insulto, se alguma vez roubei a terra para obter lucro, ou se desapossei seu legítimo dono, então que seja amaldiçoada e dê espinhos, não trigo, e ervas daninhas em vez de grão. Assim terminam as palavras de Jó a seus amigos. Jó, capítulo 32. Os 3 amigos de Jó ficaram em silêncio. Estavam sem palavras e frustrados, porque Jó não cedia de jeito nenhum. Não admitia a culpa. Então Eliú perdeu a paciência. Eliú era o filho de Baraquel, de Bus, do clã de Rão. Ele estava furioso, porque Jó insistia em ter razão diante de Deus. Ele também estava zangado com os 3 amigos, porque argumentaram tanto, sem conseguir provar que Jó estava errado, mas o tinham condenado. Eliú havia se mostrado paciente enquanto falavam, porque eram todos mais velhos que ele. Mas quando percebeu que os 3 homens haviam esgotado seus argumentos, explodiu de raiva. Foi o que Eliú, filho de Baraquel, de Bus, disse: Eu sou um jovem, e vocês são mais velhos e experientes. Por isso fiquei quieto e hesitei em dar minha opinião. Pensei, a experiência fala mais alto. Quanto mais se vive, mais sábio fica. Mas vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Por isso decidi falar. Ouçam com atenção. Vou dizer exatamente o que penso. Gravei cada palavra que disseram. Ouvi com cuidado seus argumentos. Enquanto procuravam as palavras certas, eu prestava atenção. Mas o que provaram? Nada do que disseram convenceu Jó. E não se desculpem dizendo: fizemos o melhor possível. Agora, só Deus para persuadi-lo. Jó ainda tem de discutir comigo. E estejam certos de que não usarei os seus argumentos. Vocês 3 têm mais alguma coisa a dizer? Acho que não. O que houve? Ficaram mudos? Por que eu esperaria mais, agora que estão completamente desolados? Estou pronto para apresentar meus argumentos. Chegou minha vez, e já não era sem tempo. Tenho muito a dizer. Estou a ponto de explodir. Subiu-me a pressão. Estou como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sinto-me obrigado a falar. Não tem mais jeito. Tenho de dizer o que está no meu coração. E vou falar de maneira direta. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Nunca fui bom em bajular, e o Criador acabaria comigo se eu fizesse isso agora. Jó,
Capítulo 33. Então, Jó, escute-me. Preste atenção ao que eu tenho a dizer. As palavras estão na ponta da língua, prontas para serem ditas. Não tenho outro interesse nisso. Sou sincero, falo do fundo do coração. O Espírito de Deus fez de mim o que sou. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se acha que pode provar que estou errado, tente. Apresente seus argumentos. Defenda-se. Mas veja, sou homem como você, iguais diante de Deus. Fomos feitos do mesmo barro. Então vamos trabalhar juntos nisso. Não fique receoso nem se sinta intimidado. Eis o que você disse, e eu ouvi muito bem. Disse: eu sou puro, não fiz nada de errado. Acreditem, estou limpo. Minha consciência está tranquila. Mas Deus continua me perseguindo. Ele me trata como se eu fosse seu inimigo. Ele me atirou numa espécie de prisão e me mantém sob constante vigilância. Mas deixe-me dizer, Jó, você está completamente errado. Deus é muito maior do que o homem. Então como ousa levá-lo a julgamento e reclamar que ele não responde às suas acusações? Deus sempre responde, de um jeito ou de outro, mesmo quando não conseguimos reconhecer. Num sonho ou numa visão, quando mergulham num sono profundo, deitados em sua cama, Deus pode falar aos ouvidos deles e os intimida com advertências para afastá-los de sua própria maldade, de alguma escolha negligente, ou para guardá-los da morte, ou ainda de uma situação sem volta. Deus pode chamar a atenção deles por meio da dor, atirando-os num leito de sofrimento, de modo que não consigam nem olhar para a comida e fiquem enjoados até de seus pratos favoritos. Eles perdem tanto peso que ficam reduzidos a osso. Eles se aproximam do desfiladeiro da morte, sabendo que podem estar respirando pela última vez. Mas se viesse um anjo, e dentre os milhares que existem, um defensor para o seu caso, um mensageiro que interviesse, dando testemunho de que é inocente, dizendo: livra-o, pois vim com o resgate dele. Antes que percebesse, você estaria curado. Suas forças voltariam e ficaria tinindo. Então, ajoelhe-se e ore a Deus. Você veria o sorriso de Deus e celebraria, e voltaria a ficar de bem com Deus. Você não economizaria louvores a Deus testificando: quase arruinei minha vida, e posso dizer a vocês que não valeu a pena. Mas Deus interveio e me salvou da morte certa. Estou vivo outra vez. Posso ver a luz de novo. É assim que Deus age com as pessoas. Muitas vezes é o que faz. Livra nossa alma da destruição certa, para continuarmos a viver na luz. Continue ouvindo, Jó. Não me interrompa. Não terminei ainda. Mas se sabe de alguma coisa que eu não sei, diga-me. Não há nada que eu deseje mais do que ver o seu nome limpo. Por isso continue ouvindo e não me interrompa. Vou ensinar o beabá da sabedoria a você. Jó, capítulo 34. Eliú continuou: então me ouçam, sábios amigos, e depois me digam o que pensam disso. Pois o ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vamos trabalhar juntos para descobrir o que é certo e bom? Todos ouvimos Jó dizer: eu estou no meu direito, mas Deus não me dá julgamento justo. Quando eu me defendo, sou chamado de mentiroso. Não fiz nada de errado e fui punido do mesmo jeito. Já ouviram algo que superasse isso? Nada intimida esse tal de Jó. Passou tempo demais em má companhia, andando com gente complicada, pois agora anda a falar com eles. É perda de tempo tentar agradar a Deus? Vocês que sabem de tudo, até mesmo lidar com o assunto, ouçam o que digo. É impossível Deus fazer o mal. O poderoso não age com maldade de jeito nenhum. Ele nos faz pagar o que é justo, nem mais nem menos. Cada um tem exatamente o que merece. É impossível Deus fazer algo reprovável. O poderoso não perverte a justiça, nem pensar. É Ele quem governa a terra. Ele sustenta o mundo inteiro em sua mão. Se Ele decidisse reter seu sopro, todos seriam varridos do mundo. Então, Jó, use a cabeça, porque tudo é tão óbvio. Pode alguém que detesta a ordem manter a ordem?
E você ousa condenar aquele que é infinitamente justo? Deus não diz sempre como as coisas são, expõe a podridão dos governantes corruptos. Por acaso ele prefere os ricos e famosos aos pobres? Não é ele responsável por todos? As pessoas que merecem não morrem sem aviso, e os governantes ímpios caem em sua maldição. E não fizemos nada para destruir os grandes, mas sabemos que Deus trabalha nos bastidores. Ele está de olho em cada pessoa e não deixa passar nada em branco. Não há escuridão nem sombra densa demais que esconda os que praticam o mal. Deus não precisa de mais provas contra eles, pois o pecado deles é o bastante. Ele destrói os poderosos sem dar satisfação e coloca outros em seu lugar. Ninguém passa despercebido. Durante a noite, Deus julga, pois conhece tudo o que fazem. Ele pune o ímpio por causa de suas impiedades e faz isso onde todos possam ver, porque eles deixaram de segui-lo, nem cogitavam mais seguir seus caminhos. Isso foi denunciado pelo clamor dos pobres. O choro dos aflitos chamou a atenção de Deus. Se Deus permanecer calado, o que você tem com isso? Se ele vira o rosto, o que você pode fazer a respeito? Mas no silêncio e no oculto, ele ainda reina, para evitar que quem odeia Deus tome o controle e arruine a vida de seu povo. Então, por que as pessoas não confessam seu pecado a Deus, dizendo: pequei, não vou fazer mais isso de novo? Ensina-me a ver o que ainda não vejo. Qualquer que tenha sido meu pecado, não voltarei a praticá-lo. E você, só porque se recusou a viver nos termos de Deus, acha que ele deve concordar em viver de acordo com os seus? Agora você decide. Não posso fazer isso por você. Diga-me depois o que você decidiu. Todas as pessoas de bom senso dizem, e os sábios que me ouviram concordam: Jó é um ignorante e fala absurdos. Jó precisa ser posto contra a parede. Tem de prestar contas de sua atitude a Deus. Você agravou a sua situação. Rebelou-se contra a disciplina de Deus, desafiou-o de modo arrogante e multiplicou acusações contra o Todo-Poderoso. Jó, capítulo 35. Eliú continuou: esse discurso faz algum sentido? Primeiro você diz: sou inocente diante de Deus. Depois diz: que vantagem eu tenho? Não faz a menor diferença se pequei ou não. Bem, vou provar agora que você não sabe do que está falando. Nem você, nem seus amigos. Olhe para o céu. Dê uma boa olhada. Vê aquelas nuvens lá em cima? Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. Quando a situação piora, as pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam mais maltratadas. Mas nunca pensam em Deus quando as coisas vão bem, quando Deus inspira canções no coração delas, ensinando através de toda a sua criação a usar os pássaros e animais para dar sabedoria. As pessoas se mostram arrogantes e indiferentes para com Deus até que estejam em perigo, e por isso Deus não responde. Não há nada por trás de tais orações, exceto o pânico, e o Todo-Poderoso não dá atenção a elas. Então por que Ele notaria você? Só porque você está cansado de esperar para ser ouvido? Ou de esperar que o seu caso chegue a Ele e faça alguma coisa a respeito? Jó, você só fala bobagens, nem sabe o que diz. Jó, capítulo 36. Eliú suspirou profundamente, mas continuou: acompanhe mais um pouco meu raciocínio. Vou convencer você. Há ainda muita coisa a ser dita a favor de Deus. Aprendi tudo isso em primeira mão, direto da fonte. Tudo o que eu sei sobre justiça devo ao meu Criador. Confie em mim. Estou oferecendo a você a pura verdade. Acredite, conheço essas coisas muito bem. É verdade que Deus é todo-poderoso,
mas ele não intimida os inocentes. Para o ímpio, no entanto, a história é diferente. Ele não dá colher de chá para eles, mas advoga os direitos dos aflitos. Ele nunca tira os olhos dos justos e sempre os honra e promove. Quando as coisas vão mal, quando a aflição e o sofrimento vêm sobre eles, Deus revela onde foi que erraram, mostra como o orgulho deles causou a tribulação. Ele os obriga a escutar sua advertência e exige que se arrependam de sua má conduta. Se eles obedecem e se submetem a Ele, obtêm uma vida boa, longa e próspera. Mas se desobedecem, são cortados fora e nunca deixarão de ser ignorantes. Os ressentidos, sem Deus, vão guardando as queixas e sempre culpam os outros por seus problemas. Vivendo de modo vergonhoso, desperdiçam seu vigor e morrem jovens. Mas os que aprendem com o sofrimento alcançam o livramento de Deus. Ah, Jó, não vê que Deus quer livrar você das garras do perigo? Não percebe que Ele quer levar você ao ar livre para festejar a volta de uma mesa farta? Mas aqui está você, farto da culpa dos ímpios, obcecado em culpar Deus. Não permita que suas riquezas o corrompam. Não pense que poderá se livrar disso com suborno. Acha que pode comprar sua liberdade? Claro que não. E não pense que à noite, quando as pessoas descansam dos problemas, trará a você algum alívio. Acima de tudo, não piore as coisas com mais maldade, pois é isso que está por trás do seu sofrimento. Você faz ideia de como Deus é poderoso? Já viu um mestre como ele? Alguma vez alguém precisou dizer a ele o que fazer ou corrigi-lo dizendo: você fez tudo errado? Lembre-se então de louvar sua obra, tão celebrada por meio de canções. Todos conseguem vê-la. Ninguém está tão longe que não possa contemplá-la. Dê uma boa olhada. Veja como Deus é grande, infinito, maior que tudo que você possa imaginar ou compreender. Ele tira a água do mar, enche as nuvens de chuva. Os céus se abrem e solta gota por gota, que caem como chuvas sobre todos. Alguém faz ideia de como isso acontece? Alguém sabe como Ele organiza as nuvens e fala através do trovão? Apenas olhe para aquele raio, sua luz que enche o céu e ilumina as profundezas escuras do mar. Esses são sinais da soberania, da generosidade e do cuidado amoroso de Deus. Ele lança flechas de luz, mirando com todo cuidado. O soberano Deus ruge no trovão, pois contra o mal está irado. Jó, capítulo 37. Quando isso acontece, meu coração para. Fico atordoado, não consigo recuperar o fôlego. Ouça seu trovão. O trovão ecoa sua voz. Ele solta seus raios de horizonte a horizonte, iluminando a terra de um polo a outro. Em sua trilha, o trovão ecoa sua voz poderosa e majestosa. Ele faz o possível e o impossível. Nada o detém. Ninguém pode se enganar com aquela voz. Sua palavra troveja tão maravilhosamente. Seus poderosos feitos vão além da compreensão. Ele ordena a neve, cubra a terra como uma manta, e a chuva encharque o campo todo. E todos reconhecem a sua obra. Ninguém pode escapar de Deus. Os animais selvagens procuram abrigo, rastejando para a toca, quando a nevasca surge no norte e a geada forma uma camada na terra. É o sopro de Deus que forma o gelo e congela lagos e rios. Sim, é Deus quem enche as nuvens de água e lança os raios de dentro delas. Ele as faz funcionar no ritmo que deseja e ordena que elas façam conforme tudo que determina. Seja por disciplina, seja por graça ou amor extravagante, Ele se certifica de que se cumpra. Jó, você está me ouvindo? Captou tudo? Considere as maravilhas de Deus. Você tem ideia de como Deus faz tudo isso? Como faz brilhar o raio no meio da tempestade tenebrosa? Como Ele ajunta as nuvens e as mantém carregadas? Todas essas maravilhas do perfeito conhecimento?
Ora, você nem consegue se refrescar num dia de calor insuportável e abafado? Então como acha que poderá ajudar a estender o céu, que é como o bronze? Se você é tão esperto, nos ensine a nos dirigirmos a Deus. Estamos perdidos e nem imaginamos como fazer. Acha que não tenho juízo para desafiar Deus? Assim não arranjaria problemas? Ninguém, em sã consciência, fica olhando direto para o sol num dia claro e sem nuvens. Assim como o ouro vem das montanhas do norte, uma temível beleza flui de Deus. Poderoso Deus, tão longe do nosso alcance, insuperável em poder e justiça. É impensável que Ele trate alguém com parcialidade. Portanto, curvem-se diante dele em profunda reverência. Quem é sábio certamente o louvará. Jó, capítulo 38. Finalmente o Eterno respondeu a Jó do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal, enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois, fiz uma cerca para ele, bem forte para que ele não saísse correndo, e disse: fique aqui, este é seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Alguma vez você ordenou amanhã, levante-se, ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios. Eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantenho para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados, ou o lugar de onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou, nem por um minuto, que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades, ou distrair a Órion de sua caçada,
Você pode fazer Vênus surgir no céu, ou fazer a ursa maior e seus filhotes sair para brincar. Você conhece a lei dos céus e das constelações. Sabe como elas afetam as coisas na terra. Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva. Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens. Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens, ou virar os barris de chuva do céu quando a terra está fendida e seca e o chão duro como tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca, esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus batendo as asas porque não tem comida? Jó, capítulo 39. Deus continuou questionando Jó. Você sabe em que mês as cabras da montanha dão à luz? Já observou uma corça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenhe? Sabe dizer a hora de seu parto, quando ela se agacha e dá à luz? Seus filhotinhos crescem e tornam-se independentes. Vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou o burro selvagem solto? Abriu os portões do curral e o deixou escapar. Eu dei a ele toda a selva para morar, as planícies e as terras secas. Ele ri de seus primos da cidade que são arreados. Ele ignora os gritos dos carroceiros. Ele pasta solto pelas colinas e mordisca tudo que é verde. Será que o búfalo selvagem aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro? Você imagina amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo para o campo? Ele é muito forte, sim. Mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as asas, mas não voa. Todas aquelas penas lindas. Ela bota ovos no chão batido. Deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa que possam ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com os filhotes, como se nem fossem dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta, isso é claro. Não foi dado a ela um pingo de bom senso. Mas quando ela corre, como corre! Brincando, ela deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Foi você quem deu ao cavalo a coragem e o adornou com uma bela crina? Você o criou para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Impetuoso, ele bate com as patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Ele ri do perigo, destemido não tem medo da espada. O barulho e o tinido da aljava e da lança não o amedrontam. Ele se agita e, ao soar da trombeta, sai correndo a galope. Ao som da trombeta ele relincha poderoso, sente a excitação da batalha à distância e capta o estrondo dos gritos de guerra. Foi depois de uma aula sua que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas seguindo o seu caminho. Você ordenou que a águia levantasse voo e ensinou a fazer seu ninho nas alturas, perfeitamente à vontade no alto do precipício, invulnerável no cume do penhasco. De sua posição ela procura pela presa, espia a uma grande distância. Seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você haverá. Jó, capítulo 40.
O Eterno então perguntou a Jó diretamente: agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó respondeu: Estou sem palavras, pasmado. Fogem-me as palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. O Eterno se dirigiu a Jó do meio da tempestade e disse: tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios em seus caminhos. Acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Eu dou liberdade e todo o espaço de que você precisar. Aí, sem dúvida, vou acreditar que você pode se salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande Behemoth. Eu o criei, assim como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força de seu lombo, os músculos poderosos da barriga. A cauda balança como o cedro ao vento. As enormes pernas são como palmeiras. Seu esqueleto é feito de aço. Cada osso de seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu o conduzo como a um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores. Refresca-se nos pântanos lamacentos. Preguiçoso, refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar, apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravio. Mas você não o desejaria como animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo. Jó, capítulo 41. Então Deus prosseguiu: você seria capaz de pescar com um anzol o Leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia laçá-lo com uma corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você com doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se faz com um peixinho dourado? Faria dele a mascote das suas crianças? Você o poria à venda no mercado? Determinaria um preço aos compradores? Você o furaria com arpões, como alfinetes numa almofada, ou fincaria lanças de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar a história. Que chance teria com uma criatura dessas? Com um olhar ele mataria você. Se você não aguenta olhar para ele por ser assustador, como espera se manter diante de mim? Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Mas tenho ainda o que dizer sobre o Leviatã, o monstro do mar, de seu enorme tamanho, de sua bela forma. Quem sonharia em furar aquela pele forte ou pôr freios naquelas mandíbulas?
Quem ousaria chegar perto de sua boca, cheia de dentes super afiados? Uma fileira de escudos forma seu dorso, fortemente ligados entre si. É seu orgulho. É invencível. Nada pode reduzir a soberba. Nada pode atravessar sua pele. Tão grossa e resistente, simplesmente impenetrável. Ele ronca e o mundo se incendeia. Ele pisca e o dia amanhece. Estalos de fogo saem de sua boca. Um monte de fagulhas de fogo estala. Fumaça sai de suas narinas como o vapor de uma caldeira. Ele espirra e começa o incêndio. Chamas de fogo saltam de sua boca. Sua força é tanta que amedronta. Encontrar-se com ele é brincar com a morte. Vigoroso e ágil, é rígido por todos os lados, duro como rocha, invulnerável. Até os poderosos correm e se escondem quando ele aparece. Encolhem-se de medo diante do violento agitar da cauda. Dardos são inofensivos em sua pele. Os arpões batem e voltam sem fazer um arranhão. Barras de ferro são como cortiça para ele. Armas de bronze sem comentários. As flechas nem mesmo fazem piscar. Os dardos não têm diferença dos pingos de chuva. Um machado parece lasca de graveto para ele. A ponta da lança ele leva na brincadeira. Sua barriga é tão forte que parece blindada, e quando anda, deixa marcas profundas na terra. Ele agita as profundezas das águas do oceano, como se agitam as águas com a fervura. Deixa um rastro luminoso que se estica atrás dele. Parece até longas barbas das profundezas do oceano. Não há nada neste mundo como ele. Nenhum grama de medo reside naquela criatura. Ele domina os grandes e poderosos. É o rei do oceano, o rei das profundezas. Jó, capítulo 42. Jó respondeu ao Eterno: Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temanita, e disse: Agora é com vocês, seus dois amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício e meu servo Jó orará por vocês. E assim, vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem, depois de terem falado tanta mentira a meu respeito. E também por não terem sido honestos comigo como o meu servo Jó. Assim eles fizeram. Elifaz o temanita, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Eterno ordenou. E o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna
Melhor dizendo, dobrou-a. Todos os seus irmãos e irmãs e amigos vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e o consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele. E cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. O Eterno abençoou a vida de Jó mais que no início. Ele obteve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele chamou a primeira filha de Jurite, a segunda de Cássia e a terceira de Facínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que a seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida.